Um alemão larga o fuzil na lama, ergue as mãos e encara os brasileiros, esperando coronhadas, gritos e vingança. Mas o que vem primeiro não é ódio. É ordem, controle e uma voz seca apontando para trás. Atrás dele, outro ferido geme baixo, com a perna rasgada e os olhos perdidos. Os pracinhas avançam cobertos de fuligem, lama e cansaço, ainda com o combate queimando nas mãos. Mesmo assim, ninguém executa, ninguém humilha, ninguém transforma a rendição em espetáculo. Os alemães se entreolham sem entender aquela disciplina que mistura dureza e humanidade no mesmo gesto. É então que um deles murmura, quase sem voz: "Nunca vimos isso na guerra." Só que o que aquele homem ainda não sabe é que a cena em que está não é a mais improvável dessa história. Nas próximas horas, os brasileiros farão algo que nenhum soldado alemão naquele fronte vai conseguir esquecer por décadas. Então inscreva-se no canal, comente sua cidade e seu país, e fique até o fim para descobrir o detalhe que fez veteranos inimigos registrar o nome dos pracinhas com respeito nos próprios diários de guerra. O alemão ainda mantém as mãos erguidas quando um pracinha toma seu fuzil e aponta para trás, sem insulto, sem chute, sem pausa para prazer. Atrás daquela ordem seca, o campo inteiro continua vibrando com disparos, motores e estilhaços, porque a rendição de alguns não significa que o perigo acabou para todos. Os brasileiros avançam com os rostos cobertos de poeira, fuligem e exaustão, depois de dias empurrando uma força inimiga que tenta escapar para o norte da Itália. Naquele fim de abril de 1945, perto de Collecchio e Fornovo, a FEB fecha o cerco sobre unidades alemãs e remanescentes italianos que ainda procuram uma saída. O inimigo já entende que está comprimido, mas ainda aposta em bombardeios, contra-ataques e blefes para abrir caminho. É nesse choque entre desespero e disciplina que tudo começa a ganhar um peso que vai durar muito mais do que a guerra. Os brasileiros não chegam ali por acaso, nem por bravata. Depois da vitória em Montese, a FEB entra em aproveitamento do êxito e avança em direção à região de Parma para bloquear a retirada inimiga e fazer contato com forças aliadas mais ao norte. Na vanguarda, segue o 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, comandado pelo capitão Pitaluga, que tromba com uma força muito maior tentando retrair pela região de Fornovo e Collecchio. O próprio general Mascarenhas destaca a rapidez e a ousadia desse esquadrão, que se lança sobre elementos da frente inimiga com cerca de 120 homens apenas. Não é uma cena de conforto militar, mas de risco calculado, nervo firme e improviso sob pressão. Aqueles pracinhas sabem que, se a retirada alemã não for travada ali, a história daquele setor muda completamente. O primeiro impacto não vem só dos tiros. Vem do contraste entre tamanhos. De um lado, uma força inimiga numerosa, armada, ainda perigosa, tentando romper o bloqueio sob fogo de artilharia e carros. Do outro, brasileiros cansados de marcha, lama e frio, sustentando uma linha fina contra um adversário acostumado a esmagar brechas com violência. A coluna alemã testa passagens, tateia estradas e procura qualquer rachadura no cerco. Os pracinhas não cedem o terreno com facilidade, e cada minuto que resistem permite que mais tropas brasileiras fechem as saídas. O inimigo percebe depressa que não enfrenta uma presença simbólica, mas homens dispostos a segurar a estrada até o limite. E esse entendimento muda o tom do que está por vir. Quando o 6º Regimento de Infantaria se aproxima para completar o bloqueio, a pressão muda de forma. Agora os brasileiros não apenas atrasam. Eles cercam, intimidam e reduzem o espaço de manobra da divisão alemã, travando as passagens por onde a retirada poderia acontecer. O comando brasileiro envia uma intimação clara. Para poupar sacrifícios inúteis de vidas, a tropa sitiada deve render-se incondicionalmente, porque está completamente cercada e impossibilitada de retirada. A mensagem não vem carregada de teatralidade, mas de confiança fria, como quem fala de uma realidade já consumada. Do lado alemão, a resposta é evasiva, esperando instruções superiores. Do lado brasileiro, a leitura é simples. Se a rendição não vier, o ataque continua.
Às 13 horas o ataque começa. O 1º Batalhão do 6º Regimento avança com apoio de obuses, artilharia e carros de combate norte-americanos, pressionando na direção de Fornovo ao longo da estrada. Os blindados que vão à frente acabam detidos em um ponto ao sul, e isso obriga a infantaria a absorver mais peso, mais incerteza e mais fogo. Não existe triunfo limpo ali. Existe o som seco das armas automáticas, o estampido de artilharia, o barulho de motor forçado em terreno hostil e a tensão de cada homem tentando adivinhar de onde sairá o próximo disparo. Mesmo assim, o ataque brasileiro não se dissolve. Ele continua apertando como uma porta que fecha devagar sem deixar fresta. Ao longo da tarde, a reação inimiga cresce. Os alemães testam pontos diferentes do cerco, procurando qualquer brecha que o cansaço brasileiro possa ter aberto. Em cada tentativa, encontram a mesma resposta: resistência firme, reposicionamento rápido e o ruído constante de uma linha que não cede. Um pracinha de 22 anos sustenta o flanco esquerdo com 3 homens apenas, usando o terreno como aliado porque a munição começa a escassear. Ele não sabe o nome do alemão que atira da crista à frente. Sabe apenas que, enquanto aquela posição aguentar, as saídas do cerco continuam fechadas. Às vezes a guerra se resume a isso: um homem num ponto, segurando o que precisa ser segurado, sem plateia e sem discurso. Às 21 horas, os alemães lançam forte bombardeio de artilharia, morteiros e armas automáticas sobre posições brasileiras em Segalara. O objetivo é claro: desorganizar a linha, ganhar profundidade e preparar espaço para outro golpe de retirada. Em Gaiano, instalam-se defensivamente nas alturas, tentando impor medo, desgaste e confusão. A linha brasileira não quebra. Um contra-ataque é repelido pela 3ª Companhia do 1º Batalhão, e isso pesa mais do que parece, porque quando um inimigo encurralado ataca com tudo e mesmo assim não abre passagem, ele começa a sentir uma verdade difícil: talvez o fim esteja muito mais perto do que imaginava. É nesse intervalo entre fogo e cansaço que surgem os primeiros gestos que ninguém esquece. Um pracinha se abaixa ao lado de um companheiro ferido, limpa o rosto dele com a manga suja e o empurra para uma dobra do terreno antes de voltar à linha. Mais adiante, outro homem mastiga um resto duro de ração sem sentir gosto algum, porque a boca está cheia de pólvora e fadiga. Não há glamour na resistência. Há joelhos pesados, ombros queimando, dedos endurecidos pelo frio e a mente presa entre obedecer, sobreviver e não abandonar quem caiu ao lado. Esse é o tipo de batalha que esvazia a fala e torna cada gesto mais verdadeiro que qualquer discurso. Às 22 horas, 3 soldados alemães cruzam as linhas sob comando do Major Kuhn, chefe do Estado-Maior da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Eles procuram o comando brasileiro que enviou a intimação e propõem a rendição incondicional da divisão alemã e também de forças italianas ligadas ao general Carlone. As conversas avançam durante toda a noite, já com a presença do alto comando brasileiro, chamado ao posto por solicitação do coronel Nelson de Mello. Esse momento poderia soar como alívio, mas não soa, porque rendição em guerra nem sempre encerra o perigo. Às vezes ela apenas abre uma madrugada ainda mais tensa, onde qualquer ruído errado pode reacender tudo. E reacende. Mesmo com os entendimentos em curso, o inimigo volta a bombardear posições brasileiras com artilharia e carros blindados. Em Segalara, outro contra-ataque alemão é repelido, confirmando que parte da tropa ainda tenta ganhar tempo ou melhorar sua posição antes de cair definitivamente. A artilharia brasileira só deveria cessar a partir das 5h20 da manhã de 29 de abril, conforme o arranjo da rendição incondicional. Até lá, cada homem na linha precisa confiar em ordens, nervos e disciplina. Os pracinhas não enfrentam apenas um inimigo armado, mas a incerteza moral de lidar com alguém que negocia rendição enquanto ainda atira. Mesmo assim, a linha se mantém. Quando os carros brasileiros retomam a ação pelas cristas, desorganizando as últimas resistências, o colapso do inimigo acelera. Mais oficiais cruzam as linhas propondo rendição incondicional e, a partir da meia-noite,
começam a atravessar os primeiros prisioneiros. A frente vai silenciando aos poucos, não por paz repentina, mas por esgotamento de uma força que já não consegue romper o bloqueio. Para os alemães, significa aceitar que foram cercados por brasileiros, uma tropa que muitos nem sabiam descrever direito algumas semanas antes. Para os pracinhas, significa a passagem difícil entre destruir e conter, entre vencer e administrar a queda do inimigo sem perder o controle da própria conduta. Ao amanhecer, os primeiros grupos rendidos avançam entre lama, fadiga e silêncio, quebrado por ordens curtas. Os brasileiros organizam o fluxo sem transformar a vitória em celebração ruidosa. Não há espaço para ingenuidade, porque o risco de fuga ou reação continua real. Mas também não há a embriaguez da crueldade. Essa combinação vai sendo notada por oficiais e soldados alemães que chegam esperando outra coisa. Muitos vinham de meses em uma guerra onde o vencido aprendia a temer, o instante seguinte, mais do que a própria batalha. Diante dos pracinhas, alguns começam a perceber que o pior, inesperadamente, não virá dali. Só que o que ainda não está claro para esses homens é o tamanho do que vem a seguir. Porque nas próximas horas a conduta brasileira vai escalar de uma ordem seca para gestos que quebram qualquer lógica de guerra que aqueles soldados conheciam. E quando isso acontecer, a frase murmurada no campo vai deixar de ser reação e virar confissão. Ainda é madrugada, quando os primeiros prisioneiros começam a atravessar as linhas brasileiras. Não chegam em desfile ordenado. Chegam aos grupos, alguns carregando feridos, outros mal conseguindo andar, todos com o rosto marcado pelo esgotamento de quem resistiu, até não restar mais nada para resistir. O campo ainda cheira a pólvora e metal quente, e o barulho dos últimos motores em movimento mistura-se ao silêncio crescente de posições que uma a uma param de atirar. Os pracinhas que passaram horas sustentando a linha agora precisam fazer algo diferente. Precisam receber, organizar e conter aquela massa humana sem perder o controle em nenhum ponto. É nessa transição entre combate e custódia que o caráter de uma tropa se revela com mais clareza do que em qualquer batalha. Os primeiros rendidos chegam sujos, famintos e desconfiados, examinando o rosto dos pracinhas como quem tenta ler o futuro em expressão alheia. Alguns trazem os olhos fixos no chão, outros olham em volta como homens que já viram demais para acreditar em alívio. Um deles segura o próprio braço enfaixado de qualquer jeito, com sangue seco escurecendo a manga. Outro manca em silêncio, sem largar o capacete, talvez por hábito, talvez por medo, talvez por não saber o que fazer com as mãos agora vazias. Do lado brasileiro, a resposta é medida. Armas são recolhidas, colunas são organizadas, feridos são separados. E o fluxo vai sendo montado com uma eficiência dura, quase impessoal. Por baixo dessa dureza, existe uma linha que os alemães percebem depressa. Ninguém ali parece interessado em transformar o vencido em presa. Essa percepção pesa, porque o contexto do fronte italiano já ensinara outro tipo de lógica. O fim da guerra acelera o colapso de unidades inteiras, e unidades em colapso costumam gerar brutalidade, saques e vinganças rápidas. Os alemães que saem do cerco sabem disso melhor do que ninguém. Muitos passaram por meses de retirada, perda de comando e terror de cair nas mãos erradas. Por isso, o choque não nasce apenas do fato de serem capturados por brasileiros. Nasce do modo como são recebidos por uma tropa que acabou de enfrentá-los em combate duro e ainda assim mantém o controle das próprias mãos, da própria raiva e do próprio poder. Em guerra, esse tipo de autocontrole vale tanto quanto munição. E o que os alemães veem naquela madrugada começa a reorganizar tudo o que sabiam esperar de um inimigo que venceu. Entre os que capitulam estão forças da 148ª Divisão Alemã, remanescentes da 90ª Divisão Panzergrenadier e formações fascistas italianas associadas ao general Mário Carlone. O volume de homens, veículos e material revela a dimensão do feito. Não se trata de um encontro casual entre patrulhas. Trata-se de uma força inimiga inteira sendo absorvida por brasileiros que até poucas horas antes ainda precisavam lutar para impedir a fuga.
Registros da campanha apontam que esse foi o único episódio em toda a campanha da Itália em que uma divisão alemã se rendeu intacta em combate. Para os pracinhas, esse dado não é troféu, é responsabilidade, porque agora precisam fazer com 14.700 homens algo mais difícil do que vencê-los. Precisam tratá-los. E é justamente quando a vitória fica incontestável que o caráter dos vencedores começa a ser testado de verdade. Os pracinhas precisam impedir fugas, conter qualquer reação traiçoeira, vigiar oficiais experientes, separar combatentes de não combatentes e lidar com feridos sem abrir brechas para novo caos. Esse trabalho é frio, cansativo e ingrato. Não rende imagem gloriosa, mas define a memória do episódio. Os brasileiros cumprem de forma rigorosa os acordos internacionais relativos aos prisioneiros de guerra. E esse comportamento começa a ser notado não apenas por oficiais aliados, mas pelos próprios alemães que passam pelos postos de controle e saem do outro lado sem a cicatriz que esperavam receber. Cada alemão que atravessa esse ponto carrega a mesma surpresa. O pior não veio. Em um dos pontos de triagem, um oficial alemão de patente média para diante de um sargento brasileiro, que confere documentos com a mesma frieza de quem faz inventário. O oficial espera uma provocação, uma humilhação, qualquer sinal de que a vitória alheia precisa se provar no corpo do vencido. Não vem nada disso, apenas um gesto curto mandando que siga em frente. Ele segue sem saber muito bem o que fazer com aquilo, e esse vazio de crueldade pesa mais do que qualquer tiro que recebeu nas semanas anteriores. Alguns metros adiante, outro rendido observa um pracinha atender um ferido alemão com os mesmos gestos que usaria num companheiro de trincheira. Sem cerimônia, sem discurso, apenas o curativo, a mão firme e o próximo na fila. E algo nesse gesto simples quebra uma lógica que aquele homem carregava faz anos. A conduta com os feridos inimigos reforça o contraste de forma concreta. Médicos e enfermeiros da FEB atendem combatentes alemães nos mesmos postos onde tratam os seus próprios, sem hierarquia de sofrimento. Não existe ficha de inimigo ou aliado na frente de quem sangra. Existe o ferido, o curativo e o tempo. Soldados alemães que passam por esse atendimento saem carregando uma imagem que não combina com nenhum estereótipo que conheciam daquele exército vindo de um país tropical distante. Eles ouviram pouco sobre os pracinhas antes da guerra. O que aprendem agora não vem de relatório, vem da própria pele, e essa aprendizagem vai durar muito mais do que a guerra que a gerou. As vinhetas se acumulam ao longo daquelas horas e formam um mosaico que nenhum comunicado oficial captura com a mesma precisão. Um pracinha divide o resto do seu pão duro com um rendido que treme de fome. Outro cobre com um pedaço de lona um alemão que desmaiou de exaustão à beira da estrada, sem comentário, sem gesto teatral. Em outro ponto do bloqueio, 2 soldados brasileiros amparam um prisioneiro mais velho que não consegue mais andar sozinho, um de cada lado, com a mesma firmeza com que carregariam um companheiro caído. Não existe fotografia conhecida de cada um desses momentos, mas existem testemunhos, relatos tardios e a memória obstinada de homens que passaram por aquilo e não conseguiram mais esquecer. Do lado alemão, a palavra que começa a circular entre os rendidos carrega o sentido de algo inesperado, fora do padrão, quase inexplicável dentro da lógica da guerra que conheciam. A rendição de uma divisão inteira às mãos de brasileiros já seria improvável o suficiente para entrar nos diários de campanha. Mas o modo como essa rendição é conduzida adiciona uma camada que nenhum relatório tático captura com precisão. Não é apenas que os brasileiros vencem, é que vencem mantendo algo que a guerra costuma destruir primeiro: a consciência de que o homem do outro lado também é um homem. E essa consciência, vista de perto, produz um efeito que nenhuma derrota militar produziria sozinha. O general Otto Fretter Pico apresenta-se formalmente ao comando brasileiro, e a rendição é protocolada com uma sobriedade que respeita o peso daquele momento. Para quem acompanha de fora, pode parecer detalhe de etiqueta militar. Para quem viveu, é a diferença entre sair da guerra com algo intacto por dentro
ou carregando mais uma ferida que não aparece em nenhuma ficha médica. Esse protocolo formal é também uma declaração silenciosa. A vitória brasileira não precisa de humilhação para ser real. Ela já é real. E os alemães que estão de frente para aquele oficial sabem disso com uma clareza que nenhuma derrota anterior lhes ensinou da mesma forma. Com o dia amanhecendo, o cerco está consumado e o fluxo de rendidos continua. Os pracinhas que começaram aquelas horas como soldados em combate terminam como administradores de uma vitória que poucos esperavam nessa escala. O cansaço é o mesmo de antes, talvez maior, mas existe algo diferente no ar daquela madrugada que vira manhã, uma sensação que não vem de decreto nem de comemoração. Vem do fato de que cada homem ali sabe, no fundo, que fez mais do que vencer. Fez vencer de um jeito que vai durar muito mais do que qualquer posição tomada naquelas montanhas. O que ainda não sabe é que esse jeito vai atravessar décadas, cruzar fronteiras e voltar até ele por caminhos que nenhum de nós consegue prever. Porque a história que os alemães vão contar depois não começa nos tiros. Começa nessa madrugada, nesse campo, nesse gesto de um sargento que confere documentos com frieza, e num pracinha que divide o pão sem fazer discurso. São esses instantes que fixam memória. São esses instantes que, décadas mais tarde, vão fazer veteranos inimigos procurar palavras para descrever algo que nunca encontraram em mais nenhum lugar daquela guerra. E essas palavras, quando finalmente vieram, foram simples e diretas como tudo que é verdadeiro. Nunca vimos isso na guerra. A manhã de 29 de abril de 1945 desponta sobre Fornovo com um silêncio que parece novo. As armas calaram de vez depois das 5h20, conforme o protocolo da rendição incondicional. E o que fica no lugar do estampido é o som mais difícil de descrever em guerra, o som de algo que acabou. Mais de 14.700 homens já atravessaram ou continuam atravessando as linhas brasileiras, junto com cavalos, veículos, canhões e material suficiente para encher páginas de relatório. Mas o número não cobre o que importa. O que importa é o que acontece agora quando a vitória precisa ser administrada por homens tão exaustos quanto os vencidos. E o caráter de uma tropa se revela não no disparo, mas na pausa depois dele. Os prisioneiros são organizados em colunas à luz do dia, identificados por graduação, e encaminhados para pontos de concentração ao longo das estradas. Feridos recebem atendimento nos mesmos postos onde os brasileiros tratam os seus. A comida escassa é distribuída sem cerimônia e sem distinção entre quem ganhou e quem perdeu. Essa logística fria exige dos pracinhas um tipo de disciplina diferente da que se usa em combate. Sob fogo, o instinto ajuda. Na pausa depois do fogo, só o caráter segura. E os brasileiros passam nesse teste da mesma forma que passaram nos outros, sem crueldade, sem a tentação de transformar o inimigo caído em prova pessoal de poder. Para os alemães que atravessam esse processo, a ausência de vingança começa a parecer tão impressionante quanto a própria derrota. Um veterano alemão que sobreviveu àquelas horas e registrou sua experiência décadas depois, descreve o momento em que chegou ao posto de triagem esperando humilhação e encontrou ordem. Não uma ordem gentil, mas uma ordem justa, aplicada com a mesma dureza para todos. Ele conta que ficou parado por alguns segundos sem entender o que estava acontecendo, porque aquilo não combinava com nada que havia vivido nos anos anteriores. Outros relatos de veteranos que passaram pelas mãos dos pracinhas carregam a mesma marca, a surpresa diante de um exército que vence e depois para, sem transformar a parada em dominação. Essa imagem vai durar em muitos desses homens até o fim da vida. E é ela que explica por que a frase do título não é exagero. A primeira lição que nasce desse episódio não precisa de discurso para ser compreendida. A disciplina moral em combate não é fraqueza disfarçada de virtude. É a única forma de vitória que produz reputação duradoura. Os pracinhas que controlaram seus impulsos diante de 14.700 rendidos construíram um legado que nenhuma tomada de posição isolada poderia gerar. Tornaram o Brasil conhecido naquele pedaço da Itália não apenas como um aliado que chegou de longe para lutar,
mas como uma presença que soube o que fazer tanto no momento do disparo quanto no momento do silêncio. Essa distinção é rara em qualquer guerra, em qualquer época. E as pessoas que a vivenciam de perto não esquecem. A população italiana das cidades que os pracinhas libertaram sente essa diferença de forma concreta. Portas que ficaram fechadas por meses começam a abrir. Moradores que esconderam comida, filhos e medos atrás de paredes finas saem devagar quando percebem que aquela tropa não pune civis por terem sobrevivido sob ocupação. Uma mulher em Fornovo guarda até hoje, na memória de família, o relato da avó que viu 2 pracinhas ajudarem um idoso a carregar lenha, enquanto o resto da coluna avançava. Nenhum dos 2 falava italiano. O idoso não falava português, mas o gesto não precisava de tradução. Esse tipo de cena se repete em aldeias, estradas e praças, ao longo de todo o percurso da FEB, no norte da Itália, e vai sendo costurado na memória local como parte da identidade daquelas cidades. O retorno dos pracinhas ao Brasil começa em julho de 1945. No dia 18 daquele mês, o primeiro escalão desembarca no Rio de Janeiro, então capital federal, e a cidade para. O governo decreta feriado nacional, e uma multidão enche as ruas da Avenida Rio Branco para receber aqueles homens que foram para o outro lado do mundo combater uma guerra que muitos nem sabiam ao certo como explicar. Trens, bondes e barcos trazem pessoas de todos os bairros, dos morros, dos subúrbios, de cidades vizinhas. A chuva de papel picado cai sobre homens que voltam com os olhos diferentes, mais fundos, carregando cenas que não caberão jamais numa conversa de mesa de jantar. Mas por baixo da festa existe uma tensão que o confete não cobre. A FEB é dissolvida como corpo regular do Exército no dia 16 de julho, 2 dias antes do desembarque do primeiro escalão, enquanto os soldados ainda estavam embarcando na Itália. Para muitos pracinhas isso significa chegar como herói pelas ruas e ser desmobilizado como civil antes mesmo de pisar no porto. O soldo recebido é baixo, o reaproveitamento na carreira militar é irregular, e a experiência de guerra que carregam não encontra espaço institucional para ser processada. Uma nação pode aplaudir seus soldados na rua e abandoná-los na burocracia, e a distância entre os 2 gestos diz muito sobre o quanto aquela nação entendeu do que mandou aqueles homens fazer. Essa é a segunda lição, e é amarga. Com o tempo, o silêncio começa a pesar mais do que a festa. Veteranos guardam diários, fotografias e objetos em gavetas que raramente abrem. Muitos carregam a experiência da guerra como um bloco sólido dentro do peito, sem conseguir transmiti-la, porque não encontram quem saiba receber. As entrevistas com sobreviventes, realizadas décadas depois em projetos de história oral, cobrem o batismo de fogo, o cotidiano no fronte, as relações com civis italianos, o medo e as estratégias de sobrevivência emocional. Elas mostram que a guerra não terminou com a rendição em Fornovo. Ela continuou dentro de cada homem que voltou, assumindo formas que nenhum comunicado oficial registrou e que só o tempo, e às vezes nem o tempo, conseguiu suavizar. Na Itália, a memória corre em sentido diferente. Cidades que os pracinhas libertaram não esqueceram. Quase 30 monumentos e edificações espalhados pela Toscana e pela Emília-Romagna homenageiam os soldados brasileiros. Em Montese, há um monumento à liberdade inaugurado em 1995. Em Gadio Montano, próximo ao Monte Castelo, outro foi inaugurado em 2001. Em Livergnano, Vergato, Staffoli, os nomes dos pracinhas aparecem em pedra, em placas, em cerimônias anuais que reúnem descendentes italianos e brasileiros décadas depois do fim da guerra. A gratidão não precisa de decreto. Ela foi construída aldeia por aldeia, geração por geração, por quem viu com os próprios olhos uma tropa que lutou com força e depois parou de lutar com sabedoria. No Brasil, a memória ganhou pedra e bronze em 1960, com a inauguração do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. Na base, uma urna com restos de mortos não identificados representa o soldado desconhecido. No espaço expositivo, objetos usados em campanha e o relato da FEB na Europa.
A terceira lição está na distância entre esses dois tipos de memória, a italiana, viva e transmitida de mão em mão, e a brasileira, guardada em bronze numa praça que muitos passam sem parar. Um país que não conhece o que seus soldados fizeram, também não sabe o que perdeu ao deixá-los esquecer. E essa lacuna tem custo, mesmo que demore décadas para aparecer. Os alemães que passaram pelas mãos dos pracinhas em Fornovo e Coléquio carregaram uma imagem que o tempo não apagou. Veteranos que sobreviveram descrevem o encontro com os brasileiros com uma precisão que contrasta com a névoa que cobre outros episódios da guerra. Não é a batalha que fixou a memória, é o que veio depois da batalha. O pão dividido sem discurso, a rendição tratada como procedimento e não como vingança, a firmeza que não precisou de crueldade para provar que era real. Esses detalhes são pequenos demais para relatório e grandes demais para esquecer. E são esses detalhes que tornam a confissão do título